E agora sim, desde o começo da crise no Oriente Médio, obviamente as coisas mais graves, mais sérias, né? Um atentado terrorista em si e o massacre de palestinos, que é um negócio brutal, né? Com atos que caracterizam mesmo o terrorismo de Estado. Agora, o potencialmente mais grave, né? O potencialmente mais grave, aquilo que pode realmente resultar numa guerra total ali no Oriente Médio, se deu com uma decisão temerária tomada por Israel e perigosa, ilegal e de consequências que nós vamos ver. Vai lá. Reinaldo, o chefe do grupo terrorista Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto em Teherã, no Irã, hoje de madrugada. A informação foi divulgada tanto pelo próprio Hamas quanto pela Guarda Revolucionária do Irã, que investiga o assassinato. Um dos guarda-costas de Haniyeh também foi morto. O chefe do Hamas era o principal nome do braço político do grupo e foi assassinado durante uma visita a Teherã para a posse do novo presidente iraniano, Massoud Pezeshkian. De acordo com o governo brasileiro, que enviou o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, à cerimônia de posse, ocorreu por volta das 4 horas da tarde, no horário de Brasília. Além disso, um jantar por volta das 8h30 da noite foi oferecido para autoridades. No entanto, não há informações se o chefe do Hamas estava presente. Olha, é muito, muito, muito grave a coisa em si. É um ataque à soberania do país, obviamente. E é muito sério que isso tenha sido feito justamente na posse do novo presidente do Irã, que é um moderado. Essa é a questão. É ser um moderado. Porque aí Israel está dizendo o seguinte: eu vou humilhar o governo de um moderado. Sabe por quê? Porque eu não quero um moderado. Eu quero justamente um radical. Eu quero justamente um extremista. Eu preciso que ele seja assim. Extremistas gostam de extremistas. Não por acaso Netanyahu humilhou Mahmoud Abbas, que governa a Cisjordânia, ao mesmo tempo que promove a ocupação da Cisjordânia, e estava se dando bem com o Hamas até o Hamas fazer o ataque. E agora nós temos, em prazo de horas, o ataque a Beirute, respondendo a um ataque terrorista nas colinas de Golã, e temos o ataque no Irã. E tem o Netanyahu, que aí fez um discurso. E o discurso, para ele, agora sim, ele está no seu elemento. Porque ele está prometendo a guerra total, que era o que ele queria. Se necessário. Desde sempre. E falando, deixando claro que todas as vezes que ele falou em alguma negociação de paz, que era tudo mentira. Nem vou, a gravação nossa com 2 minutos e pouco, eu vou até interromper antes, mas coloca aí na voz do glorioso Arthur Kovner o que disse o Netanyahu aos israelenses. Vamos lá. אזרחי ישראל היקרים, ערב טוב. Queridos cidadãos de Israel, boa noite. Desde o início da guerra, deixei claro que estamos numa luta contra o eixo do mal do Irã. Esta é uma guerra existencial contra o domínio de exércitos terroristas e mísseis com que o Irã quer nos sufocar. No meu discurso ao Congresso há alguns dias, mencionei 3 ramos principais deste eixo do mal: o Hamas, os Houthis e o Hezbollah. Nos últimos dias, desferimos um golpe esmagador em cada um deles. Há 3 semanas, atacamos o chefe do Estado-Maior do Hamas, Mohamed Dafi. Há 2 semanas, atacamos os Houthis numa das ações de maior alcance da Força Aérea. E ontem, atacamos o chefe do Estado-Maior do Hezbollah, Fuad Shukar, conhecido como Muhsen. Cidadãos de Israel, dias desafiadores estão por vir. Desde o ataque nas capitais, ouviram-se ameaças de todos os lados. Estamos preparados para qualquer cenário
e permaneceremos unidos e determinados diante de qualquer ameaça. Israel cobrará um preço muito alto pela agressão contra nós em qualquer arena. Cidadãos de Israel, já nos primeiros dias de guerra eu disse que ela levaria tempo e exigiria a paciência de todos nós. Repito isso até hoje. Há meses, não há uma semana em que não nos digam, tanto em casa como no estrangeiro, para acabarmos com a guerra. Acabar com a guerra porque teríamos feito o possível e seria impossível vencer. Eu não cedi a essas vozes naquela época e também não cedi a elas hoje. Se tivéssemos cedido a estas pressões, não teríamos eliminado militantes graduados do Hamas e milhares de terroristas. Não teríamos destruído a infraestrutura terrorista. Todas as conquistas que alcançamos nos últimos meses, nós as alcançamos porque não desistimos, porque tomamos decisões corajosas, apesar das muitas pressões internas e externas. E eu lhes digo, não foi fácil, tive que lutar contra muita pressão. Não esquecemos nem por um momento. Como vocês veem, não tem essa de paz, de negociação de nenhuma natureza, lembrando que Netanyahu não tem plano nenhum sobre o que fazer com Gaza depois. Lembrando que Netanyahu mantém a ocupação criminosa da Cisjordânia. E lembrando que sim, há extremistas praticando atentado terrorista do Hezbollah, há extremistas no Hamas. E como nós já vimos, o extremismo, para um extremista, é o melhor dos mundos. Por isso, ele manda matar um líder do Hamas no dia, praticamente, da posse do moderado presidente do Irã. Porque a moderação não interessa. O Brasil, e nós estamos de olho no Itamaraty, em besteiras que se fazem aí na área externa, mas em relação a esse ataque, né, que matou o líder do Hamas no Irã, o Brasil disse a coisa certa. Né? Pode ler esse trecho da nota que está em azul aí, vamos lá. Diz o seguinte: o Brasil reitera o apelo a todos os atores para que exerçam máxima contenção de modo a impedir que a região entre em conflito de grandes proporções e consequências imprevisíveis às custas de vidas civis e inocentes, bem como exorta a comunidade internacional para que envie todos os esforços possíveis com vistas a promover o diálogo e conter o agravamento das hostilidades. O governo brasileiro reitera que, para interromper a grave escalada de tensões no Oriente Médio, é essencial implementar cessar-fogo imediato na faixa de Gaza, em cumprimento à Resolução 2735 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Que não está sendo cumprido e o Brasil condenou o ataque, porque isso é, obviamente, uma agressão à soberania do país, do outro país. Aliás, em algum momento terá de haver, porque isso não está claro, uma convenção internacional sobre os usos de drones. Porque, né, a gente está vendo, daqui a pouco se generaliza o uso, inclusive entre grupos terroristas. E aí vai ser o quê? São tempos muito delicados para que a gente tenha delinquentes que são apaixonados pela morte no comando de países. Preocupados, muitos deles, inclusive, em se livrar da cadeia. Né? Então, é preciso que a gente veja tudo com muito cuidado mesmo e muita preocupação. É isso aí.